Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai tentar conversar um pouquinho, tentar mesmo, tá bom? Eu prometo, enfim, sobre a outra volta do parafuso do Henry James, ok? Eu tô lendo esse livro aqui, gente, praticamente aí há uns 4 a uma semana em si, tá bom? Mas eu acabei demorando muito, tá certo, de ler esse livro mesmo, devido à linguagem. Mas a linguagem do autor mesmo é incrível, tá bom? Esse livro aqui, gente, eu só tenho uma palavra pra descrever ele: fantástico, tá bom? Que livro legal. É um livro que tem uma linguagem, como eu falei, difícil, densa, tá certo? Porque o Henry James em si não é um escritor que lhe dá a resposta de tudo em si. E uma outra coisa também que eu não vou comentar aqui nesse vídeo é sobre o título do livro, né? A Outra Volta do Parafuso em si. Eu vou deixar em si, lá embaixo, na descrição do vídeo, o link do vídeo da Tatiana Feltrin, a qual ela vai falar um pouquinho sobre a pronúncia em inglês em si, vai falar um pouquinho sobre a história desse título e por que é a outra volta do parafuso, ou então a volta do parafuso. Porque o que acontece com esse título aqui, do A Outra Volta do Parafuso em si, é que também você pode encontrar esse livro do Henry James, tá bom? Como A Volta do Parafuso. É o mesmo livro, não é a mesma continuação, tá bom, gente? Quer dizer, é o mesmo livro e não são continuações diferentes, tá bom? Quando vocês encontrarem como A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, se trata da mesma história do Henry James. Gente, esse livro em si é aquele tipo de livro que, assim, é um livro que você precisa fazer várias releituras na vida, tá bom? Para entender melhor. Eu diria que até para você ter uma interpretação melhor sobre o final e sobre tudo desse livro aqui. Porque o Henry James em si, ele simplesmente não vai dar resposta de nada, tá bom? Você vai ler esse livro aqui, você vai, tipo assim, estar entrando realmente num mundo completamente diferente e desconectado em vários aspectos. Porque é um livro narrado em primeira pessoa, pela governanta aqui. E assim, é um narrador não confiável, tá bom? Eu não sei se vocês se lembram da resenha que eu fiz aqui no canal do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. É tipo aquilo, entendeu? Não dá pra confiar na narradora desse livro aqui. Não dá mesmo, tá bom? Você tem que ler o livro, tipo assim, você tem que prestar minuciosamente atenção e desconfiar em muitos casos do que ela fala. Então vamos em si a publicação. Esse livro em si, ele foi publicado em 1898, tá bom? E assim, gente, eu não sei vocês, mas Henry James em si, ele cria muitas ideologias aqui nesse livro. E como eu falei, é um livro muito denso, é uma escrita muito difícil e você pode ter várias interpretações à medida que você lê. Mas enfim, do que se trata em si a outra volta do parafuso? Vamos em partes, tá bom? Aqui a gente vai acompanhar logo de início, tá bom? Esse grupo ali de jovens, esse grupo em si de homens ali, ou mulheres, enfim, esse grupo de pessoas ali reunidas em volta de uma fogueira, tá certo? Contando histórias de terror, histórias de fantasmas ou algo do tipo. Só que o que acontece é o seguinte: dentre essas histórias em si, um cara já, tá bom, do nada vai dizer que tem uma história terrível, né? A história mais horripilante que pra contar mesmo. Só que é o seguinte, esse cara, ele vai dar ali um prazo de alguns dias pra tentar procurar em si, ou tentar pegar esses textos, né, essa história dessa governanta que antes de morrer, deu a ele, tá bom? Ela confiava muito nele e entregou essas histórias a esse cara. Então ele precisa ali arrumar ali alguns dias pra pegar essas histórias e pra contar ali pra eles. E como é uma história até um pouco pessoal, né, um relato da governanta mesmo sobre o que aconteceu nessa casa assombrada pela visão da governanta, o personagem que vai pegar esses relatos em si pra contar ali, vai dizer, olha, tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Eu não vou dar resposta nenhuma, tá bom? Então, e isso é logo dito de início, tá bom? O povo ali tá curioso pra saber, e até um fato bem importante, porque quando ele fala que tem essas histórias, né, essa história terrível, né, de duas crianças dentro dessa casa, todo mundo ali fica tremendamente curioso para saber que história é essa. Então aí que começa realmente, né, o primeiro capítulo né, do livro, né, realmente como a história começa. Então a história do livro começa com essa jovem governanta, tá certo? Essa jovem mulher que não tem nome, tá bom? Uma coisa que Henry James aqui vai fazer na história, e não é o seu primeiro livro que ele faz isso, é não dar o nome a esse personagem principal, né, o protagonista aqui na história. Então trata dessa mulher, né, essa jovem mulher que
concedeu ali, né, ganhou esse emprego de governanta, tá certo? É o seu primeiro emprego de governanta, né? Então ela fica muito feliz. Então ela vai, de certa forma, em si, para essa entrevista, né? A gente vai acompanhar essa entrevista com o patrão mesmo, né? Que vai, o dever dela mesmo, né? Vai ser cuidar dessas crianças, né? Que crianças, tá certo? É a Flora e o Miles. Acredito que eu estou pronunciando certo, mas enfim. O dever dela vai ser cuidar dessas crianças em si, nessa casa grandona, tá certo? Em outra cidade, acredito eu. Então ela vai precisar viajar para ir para essa casa cuidar dessas crianças. Só que uma coisa que você deve prestar atenção quando for ler a outra volta do parafuso, ou a volta do parafuso, tá bom? Nessa minha edição da Penguin, acredito eu, está como a outra volta do parafuso. É que logo de início o patrão mesmo vai dizer ali para as crianças mesmo, quer dizer, para as crianças não, para a governanta ali, tá certo? Que ele não quer saber nada das crianças. Ele só quer que ela cuide das crianças. Ele não quer saber que se as crianças estão doentes, ele não quer saber de nada. Simplesmente ele entrega tudo para ela, tá bom? Para que ela tome conta dos sobrinhos dele, né? Porque exatamente não são filhos dele, né? São filhos do irmão dele, acredito eu, não sei ao certo. Eu acredito que ele é tio dessas crianças. Então a governanta ali acha aquilo estranho. E uma coisa bem interessante que temos que colocar logo na cabeça quando formos pegar outra volta do parafuso, quando ela tá ali realmente, né, dando a entrevista lá com o patrão mesmo, né, de emprego. É a questão que o cara é tão bonito que ela acaba se apaixonando por ele. Então ela se apaixona muito, né, pelos encantos, pela beleza do personagem, né, do patrão aqui na história. Então até um certo momento a gente pode levar em conta que toda a história em si, né, e o que ela recorre pode ser por causa da paixonite dela por esse patrão. Né, e como é o seu novo emprego em si, né, o seu primeiro, ela quer mostrar totalmente o seu potencial ali pro seu patrão. E aí em si, tá certo, gente? Lembrando que a personagem em si, tá bom? A governanta aqui na história, ela tem meio que a sua religião, ela prega muito a sua religião. Então a gente pode também levar essa ideologia, vamos em partes. A governanta ela vai chegar na casa, tá certo? E ela vai encontrar ali a garota Flora, né? Ela vai também ter esse contato e essa amizade desenvolvendo aqui aos poucos com a funcionária da casa, né? A senhorita Gross em si. Gross, eu acho que eu tô falando certo, não sei se eu estou pronunciando certo. Mas assim, ela vai pegar a amizade com a senhorita Gross em si, aos poucos. Então isso é até legal de ver aqui na história, mas ao mesmo tempo é triste porque daqui a pouco a gente entra nessa parte. O que acontece é o seguinte, gente, chega um dia, tá certo, em que ela, né, a governanta e a senhorita Gloss ali da casa, vai receber a carta desse colégio, dizendo que o garoto, tá bom, Miles, foi expulso do colégio. O interessante é que nessa carta, a qual a gente não vai ter aqui na história, a gente não vai ler essa carta, e a gente vai acompanhar somente a visão dos personagens sobre essa carta em si, é que não foi dito o porquê do personagem Miles ter sido expulso do internato. Então a gente fica com aquilo na cabeça, tá bom? E aí a governanta em si, mais a Flora ali, né? A governanta vai buscar em si o Miles ali, o Miles, enfim. Ela busca o garoto em si e o garoto agora vai fazer parte ali do casarão, né? Junto com a Flora e a funcionária. Aos poucos mesmo, né, a própria governanta, ela vai tendo esse apego às crianças mesmo, né, principalmente a Flora, aí depois vai o Miles em si, vai chegar um momento em que a menina ali não vai gostar tanto da governanta assim, então esse apego que é maternal que ela vai tendo com as crianças é muito grande, e a posição que essa governanta vai se colocar muitas vezes aqui nessa história é muito maior ainda, e não se preocupe, eu não vou dar spoiler agora, mas é muito maior a posição que ela acaba se colocando em muitos casos aqui. Só que aos poucos, gente, tá certo? A gente vai começar a desconfiar das crianças. E não só a governanta, mas as próprias crianças vão meio que se afastando tanto assim da governanta devido às loucuras, vamos colocar assim, devido em si ao que ela vai enxergar na casa. O que acontece é o seguinte, gente, nessa casa vai acontecer algumas coisas estranhas ali. Uma das coisas estranhas em si é quando ela tá andando ali no jardim, acredito eu, e quando ela olha para cima da torre ou algo do tipo, ela encontra um homem esquisito lá naquela torre. Então ela acha aquele estranho, opa, né, o que tá acontecendo?
E aí ela já fica com aquilo na cabeça, né? E aí quando ela tá lavando os pratos, eu acho, mas enfim, quando ela tá ali, ela olha pra janela também em outra cena e ela encontra, veja só vocês, esse mesmo cara, tá bom? E assim, esse cara aos poucos aqui na história, ele vai assustar mesmo a governanta. Tem até uma descrição, tá certo? No fundo da capa sobre essa segunda aparição do mesmo cara. Olha que interessante. A pessoa que olhava diretamente para dentro de casa era a mesma que já me havia aparecido na torre lá, né? Voltava a aparecer, não direi com maior nitidez, o que teria sido impossível, mas com uma proximidade que representava um avanço no nosso relacionamento. E que me fez a defrontar-me com ele, para aprender a respiração e gelar. Então ela fica meio que naquele nervoso todo, como assim, né? Tem alguma coisa estranha nessa casa. Então ela coloca na cabeça em si que essa casa ela tá mal assombrada, que tem ali alguns fantasmas. E aí ela vai em si para essa funcionária da casa em si, que tá ali com ela, e vai contar ali os detalhes da pessoa que ela viu na primeira vez, e vai contar os detalhes bem, né? Aí a própria funcionária da casa vai dizer ali que se trata de um funcionário da casa que acabou morrendo. E aí a personagem fica com aquilo na cabeça, como assim ele morreu, né? Do nada, né? E não só isso, ela também vai acabar vendo essa aparição de outra funcionária da casa, né? A governanta anterior a ela, né? Que se chama Jessel, ou algo do tipo, que o próprio funcionário, a qual ela também está vendo a imagem, né? Funcionário que morreu, tinha um relacionamento com ela. Então, tipo assim, gente, é um livro que, assim, o autor, ele foi incrivelmente esperto. Ele não lhe dá resposta de nada. Você precisa buscar as respostas nesse livro. E, aliás, mesmo você buscando as respostas nesse livro, você só vai ter o relato da governanta aqui na história. E vai chegar um momento em que essa história ela vai virar completamente do avesso, entendeu? Ela vai chegar ali a um rumo completamente desenfreado. Porque o que acontece é que a governanta vai ver mais assombrações ali naquela casa. E assim, todas as descrições que nos é dada pela governanta é muito intensa. E aí vai chegar o momento mais tênue aqui da história, que é o momento em que a governanta vai se colocar como, eu diria até a deusa da história, como a principal, a que quer proteger todo mundo ali. Então ela tá com medo que esses fantasmas em si acabem levando essas crianças em si pro inferno, entendeu? Ela tá com medo que esses fantasmas em si corrompem essas crianças. E assim, é meio que uma loucura, porque a forma como ela vai forçar essas crianças a revelar ali os detalhes, né? A revelar porque elas conversam muito. Então, uma coisa bem interessante mesmo, né? É que a conversa dessas crianças mesmo, né? Tanto a da Flora como também o de Milles em si, a própria governanta vai estranhar isso também. Ela vai querer saber todos os detalhes. E vai chegar um momento em si e que pode ser spoiler, tá bom? Mas eu acredito que não, tá bom? Em que a governanta em si, ela vai querer que a Flora em si, ela vai querer em si que colocar a Flora aqui na história, tá bom? Em outra cidade, tá bom? Em outro lugar, para preceder ali, né? Para ver se consegue fazer com que Miles em si consiga falar ali tudo, né? E é interessante a gente acompanhar todo esse enredo dessa governanta. A própria garota mesmo, aos poucos aqui na história, vai ter muito ódio dela, né? Ódio da governanta, né? Porque aos poucos, como eu falei, né? A loucura da governanta é muito grande. Ela vai realmente se enlouquecer ali em muitos casos, vai ficar muito irritada, vai querer que as crianças contem ali a verdade, né? Sobre o que ela pensa em si. E a própria Flora em si acaba ficando doente até um certo momento, né? E acaba tendo ódio da criança ali mesmo. E como eu falei pra vocês, né? A gente pode ter interpretação também de que a própria governanta em si, ela poderia estar querendo agradar demais em si o seu outro patrão, né? O seu patrão em si que está ali e que não quer saber nada das crianças em si. É uma história ao mesmo tempo triste, se nós formos parar para pensar nesse lado de vista, né? Então, como ela tem só o garoto ali mesmo, né? Ela vai fazer de tudo para que esse garoto em si conte toda a verdade a ela. Até, tá certo? Que o garoto conte também a verdade do porquê ele foi expulso do internato, né? Da escola em si. A coisa vai se agravando tanto, tá certo? Essas histórias em si, em que a governanta vai contar que na história vai se agravando tanto, em que vai chegar um momento em que a própria funcionária, né, que está ali com ela, vai acreditar
em tudo que ela tá dizendo ali, ou não, né? Porque temos que lembrar que esse relato aqui em primeira pessoa, né? Olha que interessante em si a forma como o pós-fácil, tá bom, gente? Esse pós-fácil em si ele foi escrito por David Bloom, acho que eu estou falando certo, em si foi escrito por David nessa ediçãozinha aqui, tá bom? Olha lá, olha. O menino de quem a narradora deve cuidar, o Miles, acaba de ser expulso da escola por razões jamais explicadas pela carta enviada pelo diretor. Aí lá no outro parágrafo em si. Os fantasmas têm identidades definidas. São os espíritos desencarnados de Peter Quintin, que trabalhava como criado do proprietário em Bly, né? Que é a cidade ali mesmo, né? Homem encantador, porém brutal, e os hábitos irregulares que teve uma morte violenta em circunstâncias obscuras. E da senhorita Jessel, a governanta anterior, que mantinha uma relação sexual com Quint e morreu pouco depois de causas desconhecidas. A governanta descobre a identidade de Quint depois que vê um vulto espectral numa torre de casa. É a caseira, a senhorita Gloss, que conclui que esse vulto corresponde exatamente à descrição do antigo empregado. Aí vem, a governanta consegue apresentar detalhes de sua aparência de quem não poderia ter ficado sabendo através de nenhuma outra fonte. Então, tipo assim mesmo, né? Quando ela sabe mesmo desse funcionário ali, o Quint da casa mesmo, né? Ela fica completamente nesse nexo, né? E quando esses detalhes vão se agravando mais, né? Quando ela sabe que esse funcionário em si, ele tinha hábitos completamente muito soltos mesmo, né? A própria figura dele, né? Era estranha, né? Uma coisa bem interessante que antes, né? Quando lá o patrão morava com essas crianças em si, tá certo? É que ele dava muita liberdade a essas crianças, entendeu? Do tipo, chega até o momento em que a própria funcionária, a que tá lá com a governanta, vai dizer em que ouvia barulhos, né? Vai dizer mesmo, né, em que era muito independente ali a casa, né? O patrão, ele deixava tudo solto ali para aquelas crianças, né? Os beijos, as crianças viam os beijos dos pais ali. Então era uma casa sem nexo mesmo, nesse sentido. Aí no outro momento, tá certo? O crítico aqui ele vai dizer, olha. Ela conclui que eles voltaram a Bly com o objetivo de atrair as crianças para o inferno e fazê-las sofrer seus sofrimentos juntos com eles, né? Então ela fica com aquilo na cabeça e vai fazer de tudo para proteger, né, entre aspas, né, as crianças ali da casa. Gente, eu não vou contar mais nada em si e dar spoilers em si, né, agora, tá certo? Quando for o momento de spoilers em si, eu aviso, tá bom? Mas até agora não foi tantos spoilers em si. Falando sobre o título do livro, tá certo? Não vou dar completamente a explicação, eu vou deixar um vídeo lá, né, que vai explicar melhor o título desse livro, né? No inglês e enfim, né? Eu não sou professor de inglês, né, gente? Não vou poder explicar isso muito bem. Mas aqui na página 8 desse livro, vai ter um pequeno diálogo sobre a outra volta do parafuso. Olha que interessante, olha. Mas, pelo que se não se trata da primeira ocorrência de uma espécie encantadora a envolver uma criança. Se uma criança dá ao fenômeno outra volta do parafuso, o que me diriam as duas crianças? Aí o próprio, a pessoa ali que está realmente ouvindo isso, né, fala. Diríamos, é claro, exclamou alguém, que elas dão duas voltas, e também que queremos ouvir essa história, né? Esse é o momento em si em que o personagem ali diz que vai contar em si a história da outra volta do parafuso, né? Que vai contar a história em si da governanta. Então, basicamente, né, o grande ápice dessa história mesmo, né, da outra volta do parafuso, tá mesmo, né, nessas duas crianças, né? A intensidade de não ser somente uma história de horror por uma criança, e sim por duas crianças. Então isso tá realmente, né, na outra volta do parafuso, né? E o parafuso realmente está ali girando em si muitas vezes. E aqui a gente também tem outra explicação do título, A Outra Volta do Parafuso. Olha que interessante, tá bom? Ó, isso é na história mesmo, né? E vai ser descrito pela governanta. Olha, eu só podia seguir em frente, tornando a natureza como minha confidente e levando-a em conta, tratando minha monstruosa provação como um esforço numa direção estranha. É claro e desagradável, mas algo que exigia, afinal, para manter uma fechada serena, apenas outra volta do parafuso da virtude humana comum. Então a própria governanta em si narrando ali, né, fala sobre o seu senso comum, né? Fala sobre a outra volta do parafuso de toda
aquela história ali, né, gente? Que fantástico. Aí o crítico literário, tá bom, gente? Na página 165 dessa ediçãozinha aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. A própria percepção, como somos levados a compreender, graças à ênfase exclusiva no ponto de vista da governanta, tem um poder persuasivo que termina determinando a ação, e ao demonstrar a verdade de que uma maneira de ver pode acabar se tornando contagiante. Então tudo aquilo narrado pela governanta em si pode ter sido tudo uma precaução muito até constrangedora, né, em partes, né, por ter toda essa pressão por parte da governanta contar ali todos os relatos dela, né, as histórias dela, né, forçar aquilo realmente, né. Porque, querendo ou não, gente, a gente não tem a confirmação dessas histórias, né? A gente não pode dizer se todas essas histórias que a governanta falou em si é verdade. Porque ninguém mais via os fantasmas na casa em si. Só a governanta via aqueles fantasmas em si, né? Os outros ali não. Pelo menos descritos que não, né? Eles sempre diziam que não estavam vendo nada, né? Aí o próprio crítico ele vai dizer o seguinte, olha, temos aqui um segundo enigma, pois se a outra volta do parafuso é a narrativa romântica escrita por uma esteta integralmente moldada, segundo considerações de atmosfera e com o fim de proporcionar prazer ao leitor no desenrolar da sua estrutura, ela é também a história de um tormento implacável, um texto que destaca e exibe o sofrimento humano, né? Quando a gente para pensar no fim desse livro mesmo, né, a gente acaba ficando surpreendido com todo o impacto dessa história mesmo, né? Porque nada é explicado inteiramente, né? Até o fim desse livro não é explicado, né? E esse é um aspecto que eu gostei muito do autor Henry James. E partindo do ponto de vista em si da própria governanta em si, né? Veja só, seja como for, o que a governanta vê em matéria de fantasma é real e é revelado apenas a ela, né? Isso é o que o crítico fala e é verdade, né? As conclusões que ela tira, porém, são criações suas. Só ela tá vendo aquilo, né? Ninguém mais na casa. Mas também é sua e a responsabilidade por elas, né? A forma como ela lida com todas essas histórias e com tudo que ela vê na casa é dela também. Aí o próprio crítico, tá certo? Nesse pós-fácil em si, na página 174 dessa ediçãozinha aqui, ele vai falar o seguinte. É preciso reconhecer que há em toda a história uma espécie de teatro de sombras provocativo, né? Aí vem, James joga dos dois lados. Quando julga adequado, intensifica de tal modo a suscetibilidade da narradora aos fantasmas que ela consegue exprimir a convicção com tanta habilidade quanto o próprio James. Ele escreve de uma forma muito secreta, gente, né? De uma forma muito enigmática mesmo. E falando só sobre a outra volta do parafuso mesmo, né, o livro enquanto objeto mesmo, né, ele vai falar o seguinte, a outra volta do parafuso foi publicado pela primeira vez em 1898, em 12 partes pela revista, não vou pronunciar o nome dessa revista aqui, tá certo? Sendo realizada mais tarde, naquele mesmo ano, a Inglaterra e nos Estados Unidos em edições diferentes, como a primeira de duas narrativas no livro intitulado, que eu também não vou pronunciar. Então imagina a curiosidade dos leitores naquela época mesmo, né, quando esses capítulos tinham que ainda, né, ser lançados aos poucos. Aí logo na página 177 do pós-fácil, o crítico ele vai dizer o seguinte, ó, tendo o método narrativo quanto o enredo de A Outra Volta do Parafuso, partem de uma premissa comum a várias das obras ficcionais do último período de James. Ele vai falar o seguinte, somos levados a crer que algo deve ser preservado ou redimido, e a importância crucial deste trabalho é revelada a um personagem particular. O personagem, porém, demonstra uma vontade que passa da preocupação para a obsessão. Então, ela parte do momento em que a personagem, a governanta, ela começa a olhar para aquelas coisas e começa a ter uma obsessão interna mesmo daquilo, né? Ela acaba querendo que todo mundo acredite nela, né? Que todo mundo creia nela mesmo, né? É muito doido, entendeu? E tem também, né, a questão da paixão mesmo, né? A interpretação de que ela poderia estar apaixonada ali, né? Pelo patrão mesmo, né? Porque a todo momento aqui do livro a gente vai perceber que aos poucos ela vai querer mandar cartas ali pro patrão em si, mas a própria funcionária ali vai dizer que não, né? Que não pode em si, porque o patrão não quer receber nenhuma novidade das crianças em si, né? E também poderíamos passar pela premissa em si de que todo esse livro e os sofrimentos que essas crianças vão tendo aqui na história, tá bom? Há indício até, gente, e vai ser spoiler, tá certo? Pode ser spoiler, de abuso sexual mesmo, né? De pedofilia. Gente, tá certo? Pra quem em si não quer receber spoiler do final desse livro em si, eu aconselho sair do vídeo, tá certo? Porque eu vou dar um certo spoiler, né? Eu vou ler uma partezinha aqui que vai ser spoiler.
O que acontece é o seguinte, tá bom, gente? A governanta em si, aqui na história, ela vai chegar um momento em que ela vai estar completamente com a sua obsessão lá em cima, tá certo? Ela vai perceber em si que a outra criança em si, né, a Flora em si, não gosta mais dela, né? Não, devido em si a ter ódio dela mesma, né? Flora, em um certo momento, ela não vai gostar mesmo da governanta, e ela só tem o Miles em si aqui na história. Então o próprio Miles em si vai estar ali com ela, e durante esse momento em que o próprio personagem, né, aquele próprio fantasma em si aparece de novo em si, ela vai assustar o garoto. E o garoto aqui na história, ele vai morrer de susto, minha gente, tá bom? Ele vai morrer da pressão mesmo da governanta, ou não, tá certo? Não é esclarecido, veja só vocês, né? O que acontece é que quando o fantasma, né, é visto pela governanta, aparece aqui na história, o próprio garoto ali, né, de uma forma ou de outra, vai se sentir pressionado pela governanta. Então, a interpretação que podemos ter desse final aqui é duas, tá bom? Que o garoto morreu devido à pressão da governanta, ou em si, que o garoto morreu vendo em si o fantasma, ou pelo fantasma. Então, não há uma lógica certa, ou uma definição final certa para esse final aqui desse livro, tá bom? É tudo em aberto, minha gente, tá bom? É muito mais em aberto do que, sei lá, né, o Dom Casmurro, Machado de Assis, é pra vocês terem ideia. Eu vou ler em si, tá certo? Eu vou ler em si aqui o final, tá certo? O último parágrafo do livro, né, que conta realmente a morte ali de Miles aqui na história. E a morte dele mesmo, né, é através disso mesmo, né? Tanto de ela pressionar ele e também de ela tentar proteger ali o garoto, né? Ela se segurar ali com força o garoto, pensando que o fantasma está ali, né? Pensando, lembrando, tá bom? Ela acredita ver que o fantasma está ali mesmo, né? Então ela agarra o garoto ali, puxa o garoto, segura o garoto, né? Com o intuito de proteger o garoto, tentando afastar ele do fantasma. Lembrando que à medida que o livro avança mesmo, a gente percebe que essa autoimagem da própria governanta é muito grande, né? Ela se coloca como essa figura poderosa e ao mesmo tempo protetora ali das crianças o tempo todo. Veja só o final desse livro, o último parágrafo. Olha. Mas ele já se virara para trás no movimento espasmódico. Olhara outra vez e não vira senão o dia tranquilo. Com um golpe da perda de que eu tanto me orgulhava, ele emitiu o grito de uma criatura lançada num abismo. E o gesto com que o agarrei foi como se eu o houvesse apanhado em plena queda. Apanhei-o, sim. Segurei-o. Pode-se imaginar com que paixão, mas no final de um minuto comecei a me dar conta de que eu, na verdade, tinha nas mãos, estávamos sozinhos com um dia silencioso. Aí veja só esse último aqui, tá bom? E seu pequeno coração, não mais possuído, havia parado. Então o garoto realmente morre ali de um ataque, vamos poder dizer assim, né? De um ataque cardíaco, né? Porque realmente, né? Ou foi o susto, ou foi o fantasma, minha gente, né? Então o autor, ele vai deixar tudo isso em aberto pra gente, né? Que é fantástico. Aí o próprio crítico, tá certo? Ele vai analisar esse parágrafo, assim, né? Ele vai analisar o final e ele vai dizer o seguinte. É um pouquinho longo, tá bom? Mas enfim. Os parágrafos finais da história são perturbadores, porque vemos neles a destruição de uma vida, e no entanto testemunhamos a morte de Miles como um evento cuja causa não pode ser levantada, e um crime que não pode ser punido. A narrativa deixa também um ressaibo que todo admirador de Henry James tem que reconhecer. Por mais magistral que seja a história, sua textura é marcada por um anseio quase predatório da ordem e simetria. A expressão outra volta do parafuso refere-se à afirmação que a governanta de que ao forçar Miles, o que ela fazia era apenas outra volta do parafuso da virtude humana comum. Então essa outra volta do parafuso é descrita aqui até pela essa pressão da governanta em si, por forçar o garoto em si a contar a verdade em si ali sobre em si o internato, né, do porquê ele foi expulso e do fantasma mesmo, né. Mas a mesma expressão foi usada antes no contexto que a ligava mais diretamente a James do que a essa narradora. Indaga Douglas em si, né, que é o narrador da história, que serve de moldura narrativa principal, e a pessoa a quem o manuscrito foi confirmado. Se uma criança dá o fenômeno outra volta do parafuso, o que me diriam duas crianças? Página 8, tá bom? Nesse ponto, Douglas aumenta a aposta de modo perverso e revela-se uma espécie de
nasceu da crueldade. O mesmo distanciamento se observa no comentário feito por James no prefácio. Meus valores são todos positivamente lacuna, salvo na medida em que um horror ávido, uma piedade promovida, uma perícia criada, efeitos pontuais de causas fortes de que nenhum autor deixa de se orgulhar, possam projetar neles figuras ou menos fantásticas. Que fantástico, minha gente, né? Então tudo isso aqui a gente tá em aberto. E só pra terminar em si, tá bom, a resenha de hoje, que já deve estar muito longa por sinal, né? Eu vou ler o último parágrafo da crítica analisada em si pelo autor em si, pelo crítico literário em si. Olha que interessante, olha. Em A Outra Volta do Parafuso, vemos o caso mais perigoso que se pode imaginar da confusão entre os deveres da consciência e o surgimento de uma obstinação fantástica a partir de uma paixão reprimida. A narrativa de Governanta revela o poder da ficção de criar realidades ao produzir efeitos reais a partir de crenças pessoais. Nós, leitores, somos poupados dos efeitos por poder testemunhar o processo. São dados os materiais necessários para uma explicação do modo como as crenças se formaram. Ficamos sabendo quais os terrores ocultos que geraram como reação a forma final assustadora dos demônios. Aí veja só esse último parágrafozinho. No entanto, mesmo reconhecendo a fonte humana de um terror mais que humano, nem por isso nossa piedade e dúvida se tornam menos perturbadoras e inescrutáveis. Isso é fantástico, porque o que acontece é o seguinte, tá bom? A gente tem que lembrar que a própria governanta em si, ela tem esse lado religioso, né? Então pode se também se envolver aqui com a crença em si, né, das crianças, né? Ou pode envolver até por algumas outras pessoas falarem em si do abuso infantil que aqueles garotos ali sofreram, né? Que aquelas crianças, me desculpe, sofreram em si com aqueles funcionários da casa que foram colocados pelo tio, pelo pai ou algo do tipo. Gente do céu, tá bom? Eu acho que essa resenha deve estar muito longa, eu vou parar por aqui. É o seguinte, gente, tá bom? Primeira coisa que eu vou finalizar sobre essa resenha é que é um livro maravilhoso e que eu pretendo reler várias vezes ao longo da vida. Porque eu preciso reler esse livro para entender mais o contexto dele, entender mais alguns detalhes aqui. A capa do livro mesmo, né, remete um pouco ao mar e sobre essa perdição humana, né? Então você pode também ter a interpretação através dessa capa desse livro mesmo, né? A capa do livro revela um pouco de algumas coisas, né? A representatividade do mar é muito constante em si nesse livro aqui, em alguns aspectos em si descritos pela governanta. Quem vai falar mais disso é a Tatiana Felter. Eu vou deixar o vídeo dela lá embaixo na descrição. Tá bom? E outra coisa também, quando você for ler A Outra Volta do Parafuso em si, tenha na mente de vocês, tá bom? Que vocês não podem confiar na governanta, tá bom? O relato aqui, né, tudo que é descrito aqui é dela, tá bom? A gente não sabe se tudo isso aqui aconteceu, se os fantasmas realmente aconteceram aqui na história, né? Se tudo foi realmente, né, verdadeiro e se aconteceu com as crianças, enfim, a gente não sabe de nada. A gente precisa se ler os detalhes, entender ali o contexto realmente, né? Entender mais ainda, reler, tá bom? Caso não entenda, tá bom? Esse livro é um livro que precisa de releituras para entender melhor. E eu preciso reler esse livro aí, né? Em outro momento da vida para ter uma interpretação melhor, ok? A indicação do livro foi esse, leia, tá bom, gente? Fácil virou um dos meus livros favoritos da vida, tá bom? Maravilha. A escrita do Henry James é fantástica, é profunda, tá bom? É uma escrita profunda, difícil de ler, tá bom? Eu precisei ali reler vários momentos, mas é uma escrita muito bem construída, tá bom? Ele não revela nada. Autor incrível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal. E por favor, tá bom? Antes de sair do vídeo, né? Eu sei que eu fiquei muitos minutos aqui conversando com vocês sobre esse livro, tá bom? Também não esqueça de deixar o joinha também, que isso me ajuda muito ao saber se você gostou desse vídeo ou não. Comentar aí embaixo também e me diga se caso você leu em si A Outra Volta do Parafuso em si do autor, ou outro livro do autor que tem pra me indicar. Eu sei que o Henry James em si, ele escreveu A Fera na Selva, né? Que é um livro ao qual eu pretendo ler aí, né? Quem sabe no próximo ano. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.